Eu quero convidar os irmãos nesta noite a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós faremos a leitura do versículo 1 em diante. Mateus, capítulo 2, do verso 1 em diante. Mateus, capítulo 2, assim nos diz a palavra do Senhor. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. E permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Então ele se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá e, avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado:
ele será chamado Nazareno. Meus irmãos, embora a gente viva num mundo onde somos bombardeados o tempo todo com más notícias, o Natal sempre nos traz boas novas de grande alegria. Natal é tempo de boas notícias. Aquela noite de paz na tão agitada pequena cidade de Belém, há 2000 anos, anunciou ótimas notícias à humanidade. E uma dessas boas notícias é a que estamos recebendo também nesta noite. O mal não vai durar para sempre. O mal não vai durar para sempre. Essa é uma das boas notícias que o Natal nos traz. Irmãos, por toda a Bíblia, talvez não encontremos nenhum outro lugar onde a maldade humana esteja estampada de maneira tão hedionda como nas linhas dessa passagem. Nós lemos aqui sobre um fato trágico. Enquanto nascia uma criança, muitas outras foram assassinadas. Enquanto uma mãe se alegrava com a chegada do seu bebê, outras choravam a perda de seus filhos. Sinceramente, esse episódio, ele parece que não combina com a nossa festa natalina. Com pisca-pisca, com árvore, com presentes, com alegria, com ceias, com banquetes. Talvez achássemos até que essa tragédia deveria ser esquecida e nem mesmo estar aqui no meio da história do Natal. Mas essa história lamentável está bem registrada na Bíblia, porque, embora seja tão triste, ela também faz parte da história do Natal. O que Herodes fez a esses meninos foi tão real como Maria ter dado à luz a Jesus. E talvez a nossa grande questão diante desse triste acontecimento seja: por que um episódio de tanta maldade humana está misturado à história do maior feito de bondade de todos os tempos? Por que Deus, que é perfeitamente bom, permitiu que o nascimento do seu filho fosse embrulhado por essa atrocidade? Eu penso que a resposta ela é, de certa forma, bem simples. Essa tragédia dramática está envolvida na história do Natal para nos mostrar que o mal não vai durar para sempre. O mal não vai durar para sempre. Mas como assim, pastor? Como pode ser isto? Eu diria para você então, vem comigo nessa reflexão para a gente observar juntos algumas verdades à luz desse texto e também sob os refletores do Espírito Santo. Em primeiro lugar, observemos como o Natal expôs a maldade da natureza pecadora da humanidade. Sem considerar isso, nós não conseguimos entender por que essa história faz parte do Natal. O Natal expôs a maldade dos seres humanos. Veja bem, não foi Jesus quem provocou a maldade no mundo. Quando Jesus chegou ao mundo, a maldade aqui já estava desde Adão e Eva.
quando Jesus veio, o que ocorreu foi o seguinte: Jesus disse: eu sou a luz do mundo, ou seja, Jesus é a luz. E quando ele chegou, toda a maldade já existente na natureza pecadora da humanidade foi trazida à luz. Mateus capítulo 4, verso 16, Mateus fez uma referência ao profeta Isaías, quando no seu livro, capítulo 9, verso 2, ele fez menção à vinda de Jesus ao mundo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus é a luz do mundo, é a luz do céu, que veio à terra. Portanto, o Natal apenas expôs a maldade do coração humano, tal qual uma luz expõe tudo que há num lugar escuro. Por isso que Herodes é apenas a personificação do mal nesse texto. Porque Herodes não foi a única pessoa daquele tempo que vivia dominada pela maldade. Herodes é apenas um representante da humanidade pecadora. Quem foi Herodes? Diferente de Lucas, que registrou que Jesus nasceu quando César Augusto era o imperador romano, Mateus informou que Jesus nasceu quando Herodes, chamado de o Grande, era o rei da Judéia. O Império Romano ele era dividido em províncias romanas. Sob o governo do imperador César Augusto, essas províncias eram como se fossem os estados dentro de um reino. E a Judéia era uma província dentro do Império Romano. E Herodes era o rei dessa província, como se fosse governador de um estado dentro de um país. Herodes era então o rei da Judéia, era o governador da Judéia. Embora Herodes o Grande tenha sido conhecido por suas grandes construções, como a ampliação do templo de Jerusalém, Herodes foi quem, alguns anos antes de Cristo nascer, patrocinou uma grande reforma do templo de Jerusalém, e ele, inclusive, promoveu a ampliação do templo. Herodes também foi conhecido pela construção do grande porto da cidade de Cesareia, uma cidade fundada em homenagem a César. Porém, Herodes ficou marcado mesmo não por suas construções, mas pelas suas atrocidades. Herodes era um homem truculento, perverso e cruel. A sua biografia está manchada de sangue. Eu vou ler rapidamente o que o pastor Hernandes Dias Lopes disse sobre a biografia de Herodes com base em alguns estudos históricos. Herodes matou 2 irmãos e a sua própria mãe para que ele pudesse ficar com o trono. Herodes casou-se 9 vezes, sendo que o seu último casamento ele assassinou a sua última mulher, Mariana, por quem ele era muito apaixonado, mas por ciúme ele assassinou Mariana. Nesse tempo ele tinha 44 anos de idade e ele viveu até os 77, louco por conta da sua paixão por essa mulher a qual ele assassinou. Herodes mandou matar, certa ocasião, 45 judeus, membros do Sinédrio. Sinédrio era composto de 71 judeus. Era o tribunal dos judeus. E Herodes mandou matar 45, mais da metade. Ele matou 300 oficiais da sua corte. Ele mandou afogar um cunhado por nome Aristóbulo. Ele mandou matar 2 netos.
ao ponto de o imperador César Augusto ter dito certa ocasião: é melhor ser um porco do que ser filho de Herodes. Foi esse Herodes que, alarmado com o nascimento de Jesus, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, de Belém e dos arredores de Belém. Calcula-se que tenha se matado nada menos do que umas 20 crianças, nesse episódio que ficou conhecido como a Matança dos Inocentes. Herodes viu Jesus como uma ameaça à sua vida e aos seus propósitos. E com isso, a sua ganância pelo poder, o seu medo de perder o status e o seu prazer em fazer o mal, o levou a agir em um mundo desumano, de um modo desumano, frio, cruel e maligno. Herodes é uma figura do que qualquer ser humano é capaz de fazer, pelo simples fato de ser um pecador. Herodes é uma amostra do quanto o ser humano é mau por natureza. Meus irmãos, é fácil a gente transformar Herodes numa espécie de monstro. Nós gostamos de fazer isso, sempre colocando pessoas assim em uma categoria diferente da nossa. Porém, Herodes foi tão normal quanto qualquer um de nós. Na maioria das vezes, Herodes vivia apenas para o prazer e o poder. Herodes vivia para o aqui e o agora, como nós tantas vezes. Herodes é um retrato da condição de pecador dos homens. É uma figura da maldade cruel de toda a humanidade, sem exceção. Nós não gostamos de ouvir essa verdade e talvez seja por isso que achamos que seria melhor se essa história não estivesse aqui. Porque essa história nos obriga a enfrentar a verdade sobre quem realmente somos. Somos todos pecadores. Meus irmãos, aos olhos de Deus, não há diferença entre Herodes, você e eu. Todos nós somos pecadores. Talvez você possa pensar que nunca faria o que Herodes fez, mas eu diria, não tenha tanta certeza disso. Porque dadas as condições apropriadas, você e eu podemos cometer qualquer pecado. Se não for a graça de Deus, não há pecado que nós não possamos cometer. A natureza humana, ela é pecadora. O coração do homem é mau. A humanidade é obstinada à maldade. E a vinda de Jesus ao mundo trouxe grande luz a um povo que anda nas trevas, num mundo que jaz no maligno. O Natal acendeu a maravilhosa luz de Deus neste mundo, mostrando claramente a sujeira do pecado, mostrando a imundícia no coração humano e a maldade do homem sem Deus. Portanto, o Natal não é nem de longe uma historinha emocionante que expõe a vida de um pobre casal que ganhou seu primeiro bebê num lugar humilde, numa noite em que uma estrela diferente brilhou no céu. Não, o Natal expõe a maldade que há no nosso coração, porque nós somos todos pecadores. A menos que a gente admita isso, nós não teremos compreendido o que Jesus veio fazer neste mundo. Jesus não veio a este mundo por conta das pessoas boazinhas, porque ninguém é bom, disse o próprio Jesus, a não ser um que é Deus. Jesus disse na casa de Zaqueu, quando as pessoas o criticaram, porque ele entrara na casa de um homem pecador, de um homem corrupto, de um homem que havia desviado dinheiro que poderia ter saciado a fome de muitos. E aí Jesus disse na casa de Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
não são os sãos que precisam de remédio, mas são os doentes. E espiritualmente falando, toda a humanidade é doente. Toda a humanidade está contaminada pelo pecado. E o que Jesus veio fazer neste mundo, o Natal expõe os nossos pecados, expõe a realidade sobre nós, expõe a verdade sobre o nosso coração. Porque Jesus é a luz e, sendo a luz, Ele é capaz de iluminar os cantos mais escuros da nossa alma. Mas veja comigo também que a maldade do coração humano, ela pode viver escondida atrás da máscara da religiosidade. Essa verdade, ela é muito nítida na vida dos religiosos judeus de Jerusalém. Aqueles homens que eram conhecedores da lei de Deus e também das promessas de Deus como ninguém. Alguns deles conheciam os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Outros haviam memorizado os Salmos e alguns dos livros dos profetas. E quando Herodes foi até Jerusalém, porque os magos chegaram em Jerusalém querendo saber onde estava o menino que havia nascido, cuja estrela estava brilhando no céu, como um sinal profético. Quando Herodes também chegou em Jerusalém, ele perguntou àqueles religiosos onde haveria de nascer esse tal menino, esse tal Cristo. E esses religiosos sabiam a resposta de cor e salteado. Esses homens conheciam muito bem Miqueias capítulo 5, verso 2, e eles assim responderam para Herodes: olha, o profeta disse no passado que ele haveria de nascer em Belém. Em Belém, logo ali. Meus irmãos, é curioso que nenhum desses religiosos se importou o suficiente para ir até Belém conferir e ver de perto o nascimento de Jesus. Eles ficaram em Jerusalém, a 6 quilômetros de Belém. Eles estavam a 6 quilômetros de Jesus, a 6 quilômetros da salvação, a 6 quilômetros do perdão, a 6 quilômetros da vida eterna. Mas eles nada fizeram, a não ser dizer, é lá, é em Belém. Agostinho disse o seguinte a respeito desses homens religiosos de Jerusalém: esses homens foram como placas de sinalização que apontam a cidade aos outros, mas elas mesmas ficam estáticas, paradas. Essas placas nunca vão a cidade alguma, apenas sinalizam a 6 quilômetros em Belém. A 6 quilômetros. São pessoas que estão numa situação de um coração dominado pela maldade, da mesma forma que Herodes. Isso fica tão claro que Jesus mais tarde vai dizer isso para essas pessoas. Vai chamar essas pessoas de serpentes, víboras, pessoas tomadas por uma malícia, pessoas capazes de, inclusive, armar algo para tentar pegar Jesus em algum erro, pessoas capazes de pegar um homem e uma mulher em flagrante adultério, mas ignorar o homem e pegar apenas a mulher pelos cabelos, talvez e vir arrastando até Jesus e colocar diante dele e dizer, está aí, devemos apedrejá-la, é isso que diz a lei. Como se Jesus não soubesse. Homens maus, homens para os quais a misericórdia estava restrita apenas a um grupo de pessoas que elas consideravam melhores que as outras.
Esses escribas, esses fariseus, esses religiosos representam a religiosidade. Esses homens sabiam a verdade, mas não se importaram com a verdade. Deixe-me te dizer uma coisa, é possível saber o caminho certo e ainda continuar andando no caminho errado. É possível saber que se deve fazer o bem, mas continuar a fazer o mal. E mesmo se o bem não for feito, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É possível conhecer a verdade e continuar acreditando na mentira. Esses judeus religiosos aqui representam as pessoas que sabem muito sobre Jesus, mas não se dispõem a servi-lo, a adorá-lo. São pessoas que em nada são diferentes de Herodes. Ainda hoje há muitos que conhecem sobre Jesus, falam sobre Jesus e até comemoram o Natal de Jesus. Mas tudo isso não passa de uma linda máscara religiosa. São pessoas que ainda vivem com um velho coração dominado pelo pecado, voltado para fazer o que é mal aos olhos de Deus, apesar de uma linda máscara exterior. Muitos desses são batizados conforme as Escrituras, mas não vivem conforme as Escrituras. Muitos desses têm o nome no rol de membros de uma igreja, mas nunca se converteram de verdade. Muitos desses são pessoas que se acostumaram a vir à igreja, mas não aprenderam a ser igreja. Pastor Charles Spurgeon advertiu certa vez que nunca seja o meu caso, disse ele, de ser um mestre de geografia, profecia e teologia bíblica e ainda assim carecer daquele de quem a Escritura tanto fala. Quem eram esses religiosos? Mais tarde Jesus disse que esses religiosos fizeram da casa de Deus um covil de pecadores. Covil de pecadores. Covil é esconderijo. O que Jesus estava dizendo é que esses religiosos, eles passaram a se esconder. Sabe aonde? Na casa de Deus. Passaram a se esconder na casa de Deus. Que esta casa nunca seja um esconderijo. Que seja um abrigo para pecadores que reconhecem seus pecados e, uma vez arrependidos, sejam perdoados e tratados, mas que nunca sejam um esconderijo. A palavra usada aqui, que foi traduzida por covil, é a mesma referente a um tipo de cidade que naquele tempo era muito usada para ser um esconderijo. Isso acontecia muito naqueles tempos do Antigo Testamento, aonde as pessoas iam para se esconder. Escravos fugiam de seus senhores e iam para lugar assim, que era chamado de covil, esconderijo. Alguém praticava um certo crime e fugia para onde? Para um covil. Um lugar onde ficava escondido, entre os moradores comuns da cidade, mas escondidos. Que este lugar, a casa de Deus, nunca seja um covil. Que este lugar seja sempre um lugar onde pecadores são confrontados à luz da palavra de Deus e chamados a mudar de vida. Que aqui a luz do céu, Jesus, possa iluminar os cantos mais escuros da nossa alma, nos mostrando nossos pecados. Enquanto pensava sobre isso, eu me peguei olhando para o seguinte fato: quantas vezes nós ficamos olhando para o mundo atual e aí ficamos apontando aqui, ali ou acolá o pecado dos outros. Quantas vezes nós fazemos isso com os políticos, já que é uma classe hoje tão desacreditada, infelizmente. Quantas vezes nos pegamos apontando para esse, para aquele ou para aquele outro, olhando para os pecados dos outros,
Mas, irmãos, muitos de nós, tendo as oportunidades que muitos dessa classe têm tido, não agiríamos em nada diferente. Se não, alguns talvez agiríamos de uma forma até pior. Que esse Jesus do Natal, cuja luz acendeu naquela noite de Belém, possa iluminar a nossa vida ao ponto de expor diante de nós mesmos as sujeiras de nossa vida, os nossos pecados, para que a gente sim consiga desfrutar dessa boa notícia do Natal, de que o mal não vai durar para sempre. Porque à medida em que a gente toma uma atitude reverente, uma atitude que se prostra diante da pessoa de Jesus, como esses magos aqui fizeram, então o mal ele começa a ser eliminado do nosso coração. Então observe comigo a atitude reverente de quem reconhece Jesus como o Rei dos Reis, que veio derrotar o mal. A Bíblia está nos dizendo sobre esses magos que vieram do Oriente. A tradição diz que foram 3, mas não sabemos se foram 3. 3 presentes não significa que foram 3. Mas fato é que esses magos eram homens estudiosos da ciência, estudiosos das religiões, também estudiosos da natureza. De alguma maneira, esses homens sábios, eles sabiam da profecia messiânica sobre a estrela, conforme está lá em Números capítulo 24, verso 17. Não sabemos como, mas esses magos, eles tinham o conhecimento de que um certo momento da história haveria de nascer alguém. Esse alguém era aquele que foi prometido pelo Deus dos judeus, e quando esse prometido pelo Deus dos judeus nascesse, então uma linda estrela brilharia no céu, sinalizando que esse tempo havia chegado. Esses magos tinham conhecimento a respeito de Números 24, 17. Não sabemos quem foi que levou a eles esta mensagem. Mas como a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, apesar de suas crenças, eles ouviram o mínimo sobre a palavra de Deus, mas esse mínimo foi o suficiente para que a fé pudesse ser gerada no coração deles. E eles, certo dia, olhando ao céu, eles viram aquela estrela. E vendo a estrela, eles então sabiam que havia nascido alguém especial. Eles sabiam que o mais importante não era a estrela. E essa fé os levou a uma busca pela verdade. E por isso eles chegam em Jerusalém, porque eles sabem que é de Jerusalém, onde os judeus vivem, que procede a fonte da verdade. E ao chegarem em Jerusalém, eles ouvem da boca daqueles escribas, daqueles fariseus, daqueles judeus religiosos, é em Belém mesmo. E eles não pensam 2 vezes. Herodes se encontra com eles e faz um pedido: quando vocês encontrarem esse tal menino que nasceu, que dizem que será o rei dos judeus, por favor, me avise, para que eu possa ir também adorá-lo. Só que não, né? E aí os magos então foram até Belém. Esses magos deixaram sua terra natal só para virem comemorar o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. E quando eles se certificaram de que era realmente em Belém, eles foram para Belém e ao chegar lá, eles apresentaram os seus presentes a Jesus. Eles vieram não buscar, eles vieram trazer. Isso é de forma muito contrária ao que muita gente hoje faz com relação a Jesus. Tem muita gente hoje
procurando Jesus para buscar, não para oferecer. Para buscar o sucesso, buscar a felicidade, buscar o bem-estar, buscar a prosperidade, buscar a proteção. Esses magos não, esses homens não vieram buscar nada, eles vieram trazer sua devoção, sua reverência. Esses magos do Oriente representam todos aqueles que respondem com fé e creem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Esses magos também revelam como é um coração transformado, um coração que é inspirado por Jesus. Um coração assim é um coração totalmente oposto ao coração de Herodes. Apesar do coração humano ter uma natureza pecadora e ser tão voltado para o mal, quando esse coração responde à palavra de Deus com fé, esse coração é regenerado, esse coração é transformado, e por isso esse coração encontra paz e descanso, e assim já não mais produz a maldade. Pelo contrário, esse coração ele explode em gratidão, em satisfação e em adoração a Jesus. Esses magos foram os primeiros gentios a se converterem. E diz o texto que eles trouxeram 3 tipos de presentes. Trouxeram ouro. O ouro era um presente comumente ofertado aos reis, simbolizava a realeza. E com esse presente eles reconheceram Jesus como rei. Eles também vieram para oferecer incenso. Incenso era um tipo de perfume, algo que era oferecido, conforme Êxodo capítulo 30, nos sacrifícios. Quando o sacerdote apresentava-se diante de Deus, quando ele apresentava-se diante de Deus para colocar a oferta do povo para queimar, era derramado sobre aquele sacrifício o incenso, que então produzia um aroma, um cheiro. Com esse presente, eles reconheceram Cristo como sumo sacerdote, aquele que veio para realmente se sacrificar, para nos reaproximar de Deus. E eles também ofertaram mirra. O que era mirra? Mirra era uma especiaria utilizada para ungir um corpo ao ser sepultado. Eles estavam reconhecendo Jesus como Deus que se encarnou para morrer e ressuscitar para a salvação do seu povo. Ouro, incenso e mirra. Aqui estão os 3 ofícios, de Cristo. O ouro, o reconhecimento de que Jesus é o Rei dos Reis. O incenso, o reconhecimento de que Ele é o sacerdote perfeito, que veio para nos apresentar diante de Deus. O incenso, para simbolizar assim o grande profeta que foi, que veio, pregou a mensagem do amor, totalmente contrária e oposta ao coração dominado pela maldade, mas que morreu por amor e ressuscitou no poder do Espírito Santo para proclamar profeticamente a salvação de todo aquele que crer. Rei, sacerdote e profeta.
esses magos conseguiram compreender, talvez como ninguém de sua época, quem é Jesus. E por isso seus corações, então, experimentaram a transformação, o novo nascimento. E por fim Deus os guiou de volta até onde moravam, e eles voltaram alegres, felizes e convertidos, ao passo que o rei Herodes continuou a sua vida frustrada e mesquinha. Deus avisou a José em sonho para que fugissem para o Egito, da mesma maneira que avisou os magos que voltassem por outro caminho e não passassem mais por Jerusalém. E assim, José, Maria e Jesus puderam então fugir para o Egito. E Herodes, quando tomou conhecimento de que fora enganado por não ter tido o feedback dos magos, o retorno deles, então Herodes, tomado por uma fúria, por um ódio, quando alguém tem a oportunidade de se aproximar e de conhecer a Jesus e não o faz, esse alguém pode se tornar ainda alguém pior do que antes. E foi esse o caso de Herodes. O mal dominou completamente o coração daquele homem. E ele então patrocinou o assassinato dos inocentes. Teólogos chamam de aqueles os primeiros mártires da história. Aqueles meninos inocentes de Belém. A história diz que depois desse massacre dos inocentes, cerca de uns 6 meses depois, Herodes adoeceu, contraiu câncer e ele foi apodrecendo de dentro para fora. E menos de 1 ano depois, Herodes morreu, sofrendo. Por fim, o Natal nos traz essa boa notícia de que o mal não vai durar para sempre, porque os Herodes morrem. Os Herodes se vão. Os Herodes passam. Mas quais as implicações dessa boa notícia às nossas vidas? Pois bem, algumas afirmativas podem nos ajudar a entender isso na prática. Primeiro, a história do nascimento de Jesus está tingida de sangue. E ainda hoje a maldade se faz presente no mundo, em meio a todas as comemorações de Natal. Violência, crimes, mortes, dor, sofrimento, lágrimas, etc. A maldade está nesse mundo pelos 4 cantos. Ela está nos palácios e também nas periferias. A maldade está em Brasília, mas também está em nossa cidade e está mesmo até mesmo dentro de nossas casas, em alguns momentos. Enquanto esse mundo existir, o mal continuará existindo, pois o pecado ainda reina no coração da maioria das pessoas. Essa é a primeira afirmativa. A história do nascimento de Jesus, ela é tingida de sangue, porque a história desse mundo é assim. Tudo isso por causa de quê? Do pecado. A segunda afirmativa que esta mensagem nos traz é que Jesus é a luz do mundo que sempre expõe toda a maldade do nosso coração. A razão pela qual muitas pessoas não querem Jesus como a luz e o veem apenas como um bom professor moral, ou o buscam apenas pelo pão ou pela cura, é porque se o receberem como a luz do céu, os seus pecados serão expostos. Capítulo 3 de João, Jesus, depois da conversa com Nicodemos,
vários judeus já vão se levantar contra Jesus e vão se revoltar com Jesus e já vão começar a planejar a sua morte. Alguma forma de acusá-lo injustamente para que ele pudesse ser condenado. João capítulo 3 já narra isso logo depois da conversa de Jesus e Nicodemos. E aí Jesus explica aos seus primeiros discípulos por quê. Porque as pessoas estavam tendo tanta aversão a ele. E a razão é o simples fato de que ao se aproximar de Jesus, os seus pecados estavam sendo expostos. Quando a gente se aproxima de Jesus, a nossa condição de miserável pecador, ela se torna mais evidente. Pedro entendeu isso logo assim que Jesus o chamou, quando ele estava pescando. Pedro caiu de joelhos e disse: Senhor, eu não sou merecedor nem mesmo de estar aqui diante do Senhor. Eu não mereço nem mesmo conversar com o Senhor, porque eu sou um pecador miserável. E Pedro só foi quem ele foi porque ele entendeu quem ele realmente era até se encontrar com Cristo. Mas diante do coração de Pedro, desejoso de mudar de vida, Jesus disse a ele: Pedro, a partir de hoje você será um novo homem e eu farei de você um pescador de almas. Por que o jovem rico se aproximou de Jesus e começou a questionar Jesus sobre algumas coisas e de repente ele se retirou triste? Porque ao se aproximar de Jesus, os seus pecados foram expostos, a avareza do seu coração ficou evidente. E uma vez que, contrário a Pedro e a Zaqueu, ele não quis mudar de vida, então diz o texto que ele se retirou e se retirou triste. Toda vez que alguém se aproxima de Jesus, a maldade do seu próprio coração, ela há de ficar exposta. Terceiro, quem reconhece Jesus como o Rei dos Reis, sempre o reverenciará como tal, a exemplo dos magos do Oriente. Como você tem olhado para Jesus? Se você crê que Jesus Cristo é o Messias prometido, se você reconhece que Jesus é o Salvador do mundo, se você admite que Jesus veio ao mundo para salvar você de seus pecados, se você acredita que Jesus morreu na cruz em seu lugar, que Ele ressuscitou ao terceiro dia e que foi para o céu junto do Pai, então o mal já não habita mais em seu coração, pois você foi transformado. E se você acredita em tudo isso, então você pode crer também que Jesus voltará aqui nesta terra como Rei dos Reis para declarar a sua gloriosa vitória sobre o mal. Se de fato desejamos que o mal seja eliminado, o único meio é olhando para Jesus, aquele que é o bem em pessoa, porque é o próprio Deus. E aí, meus irmãos, a ida de Jesus para o Egito, naqueles dias, levado pelos seus pais, José e Maria, é um emblema, é uma ilustração da ida de Jesus ao céu, depois de ter ressuscitado. Quando Jesus voltou do Egito com seus pais, 2 anos depois, Herodes já não mais vivia. Aquele homem tão cruel, já tinha morrido. E agora ele pôde viver tranquilamente até os 30 anos na pacata cidade de Nazaré. Jesus viveu neste mundo e foi para o Pai, foi para o céu. Um dia ele vai voltar. E quando ele voltar, toda maldade será punida, todo o mal será eliminado totalmente.
de nossas vidas, assim como quando Jesus voltou do Egito e Herodes já havia morrido. Esse Jesus é a minha luz, Ele é a minha salvação, e é por isso que a Ele eu preciso me render. Se você ainda não fez, essa é uma oportunidade que Deus está te dando de fazê-lo nesta noite, de se render a Jesus tal qual os magos assim fizeram. Caso contrário, ou você será Herodes, ou você será um religioso apenas, que ainda que tenha uma boa máscara religiosa, mas em nada será diferente de Herodes, estará tão perdido quanto ele. Mas se formos como os magos, nós temos a certeza que Jesus está reinando já em nosso coração, e apesar de quem somos, Ele tem nos dado um novo coração para fazer o bem, para fazer o bem, para fazer o bem. Quero convidá-lo nesta noite a louvarmos ao Senhor juntos com uma canção, e esta canção é um reconhecimento de que Jesus é essa luz que nos trouxe a salvação. Caso contrário, nós estávamos tão perdidos até hoje, como aqueles estavam em Jerusalém e como Herodes também estava. Mas que possamos estar seguros nas mãos desse Jesus, desejando assim pelo retorno, pela volta dele, pela chegada dele, quando aí sim, definitivamente, vamos perceber que o mal não vai durar para sempre. Amém? Vamos colocar de pé os que puderem. Quero convidá-lo a cantarmos juntos esta canção, louvando assim esse Jesus que é a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz,
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Senhor, nós vivemos num mundo onde a maldade ela está nesse tempo, parece que ainda mais evidente, ó Deus. Ah, Senhor, quando olhamos para esse mundo, nós não temos dúvida alguma de que ele jaz no maligno. Esse mundo vive em trevas. A maldade do ser humano, ela chega, ó Deus, a um nível que talvez a gente nem consiga dimensionar. Mas, Senhor, nós reconhecemos nesta noite que todos nós somos pecadores. E não fosse a Tua graça, Senhor, nós não temos a menor ideia de onde nós estaríamos. Não fosse, ó Deus, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, nós poderíamos estar em situação, ó Deus, totalmente envolvido com as piores maldades desse mundo. Mas te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra tem produzido fé em nossos corações. Tem produzido fé tal qual foi produzida também no coração daqueles sábios do Oriente. Ó Deus, e por isso então nós nos rendemos ao senhorio de Jesus, reconhecendo assim Jesus como nosso soberano Rei, como nosso Senhor, como o dono de nossas vidas. E por isso então, ó Pai, nós nos prostramos diante de Jesus. E há no nosso coração, ó Pai, um desejo pela segunda vinda de Jesus a este mundo. O Natal nos traz essa boa notícia,
de que o Senhor foi fiel e cumpriu enviando o teu Filho Jesus a este mundo como ele veio, conforme as Escrituras assim, ó Pai, profetizava. Mas ele voltará a este mundo uma segunda vez, e quando ele vier, ó Deus, ele colocará fim em toda a maldade. O nosso coração será totalmente, ó Deus, voltado para o Senhor, porque nós teremos uma nova vida e seremos glorificados em um corpo que, ó Deus, não mais produzirá maldade sob forma alguma, e viveremos na eternidade com o Senhor. Mas, Pai, nós te pedimos ainda por aqueles que ainda têm vivido como Herodes, aqueles que ainda têm vivido como aqueles religiosos judeus de Jerusalém. Ah, Senhor, que toda máscara caia por terra e que haja, ó Deus, genuína conversão naqueles que porventura ainda estejam perdidos, mesmo estando, ó Pai, dentro da tua casa. Senhor, que haja salvação de vidas, nesta noite. Ó Pai, se alguém porventura está aqui na tua casa nesta noite e ainda não havia tomado uma decisão por Jesus, que assim o faça. Se alguém que está participando conosco à distância, ó Deus, talvez de sua casa ou até mesmo no seu local de trabalho, mas que o teu Espírito Santo possa iluminar, ó Deus, que a luz do Natal possa acender, ó Deus, nesse coração, mostrando assim as sujeiras do pecado, mas também mostrando, ó Deus, que há esperança, porque Jesus é o nosso Salvador. Pai, louvado seja o teu nome, te agradecemos por tudo, contando assim com a tua bênção, pedindo que o Senhor nos dê uma semana de paz. Muito obrigado por tantas notícias boas que o Natal nos traz. É a oração que fazemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos assim encerrando, meus irmãos, esta celebração desta noite. A minha oração é que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que o Senhor nos dê uma semana de paz e que o nosso coração produza o bem todos os dias de nossas vidas. Se você tem tomado uma decisão por Jesus e deseja se contactar conosco, deseja falar conosco, queremos abençoar a sua vida, ajudar você, fique à vontade para assim nos procurar em algum momento. Que Deus nos abençoe, uma boa semana para todos nós. Amém.